It is now almost 2 months since Já se passaram quase 2 meses desde que o povo deste país começou a suportar restrições à sua liberdade, de um tipo que nunca vimos antes, em paz ou em guerra. E os senhores mostraram bom senso de apoiar essas regras de forma esmagadora. Você suportou todas as dificuldades desse programa de distanciamento social porque compreendeu que, tal como as coisas estão e como a experiência de outros países demonstrou, é a única forma de derrotar o coronavírus. E, embora o número de mortos tenha sido trágico e o sofrimento imenso, e embora lamentemos por todos aqueles que perdemos, é um fato que, ao adotar essas medidas, evitamos que este país fosse engolido por aquilo que poderia ser uma catástrofe, em que, no pior dos cenários, com 500 mil de vítimas mortais. E é graças ao nosso esforço e sacrifício em travar a propagação desta doença que a taxa de mortalidade está a diminuir e as admissões hospitalares estão a diminuir. E graças a vocês, protegemos o NHS e salvamos milhares de vidas. E por isso sei, os senhores sabem que seria uma loucura deitar agora fora esse feito, permitindo um segundo pico. Temos de manter alerta, temos de continuar a controlar o vírus e a salvar vidas. E, no entanto, temos também de reconhecer que esta campanha contra o vírus teve um custo colossal para o nosso modo de vida. Podemos ver à nossa volta lojas fechadas e empresas abandonadas e pubs e restaurantes escurecidos. E há milhões de pessoas que temem essa terrível doença e, ao mesmo tempo, temem que este longo período de inatividade forçada irá fazer a sua subsistência e ao seu bem-estar mental e físico, ao seu futuro e ao futuro dos seus filhos. Por isso, quero dar-vos esta noite a forma de um plano para enfrentar ambos os medos. Tanto vencer o medo do vírus, como para fornecer o primeiro esboço de um roteiro para a reabertura da sociedade. Um sentido do caminho a seguir. E quando, e como, e com que base tomaremos as decisões para avançar. Amanhã apresentarei mais detalhes no Parlamento e responderei a perguntas do público no fim da tarde. Fiz consultas com todo o espectro político em todas as 4 nações do Reino Unido. E embora diferentes partes do país estejam a viver a pandemia a ritmos diferentes, e ainda que seja correto ser flexível na nossa proposta, acredito que, como primeiro-ministro do Reino Unido, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, existe uma forte determinação em derrotar esta situação em conjunto. E hoje existe um consenso geral sobre o que poderíamos fazer, e eu sublinho que poderíamos, porque, embora tenhamos um plano, trata-se de um plano condicional. E uma vez que a nossa prioridade é proteger o público e salvar vidas, não podemos avançar se não satisfizermos as 5 provas. Temos de proteger o NHS, temos de assistir às quedas sustentadas na taxa de mortalidade, temos de assistir a quedas sustentadas e consideráveis na taxa de infecção, temos de resolver os nossos desafios em termos de conseguir PPE suficientes. Sei que trata-se de um problema global, mas precisamos resolvê-lo. E, por último, temos de garantir que quaisquer medidas que tomemos não forcem a taxa de reprodução da doença, o R, a retroceder mais de 1, de modo a termos um tipo de crescimento exponencial que enfrentamos há algumas semanas. E para traçar os nossos progressos e para evitar voltar ao nível 1, estamos a estabelecer um novo sistema de alerta COVID, gerido por um Centro Conjunto de Biossegurança. E esse nível de alerta COVID será determinado principalmente pelo R e pelo número de casos de coronavírus. E, por sua vez, esse nível de alerta COVID nos dirá quão duros temos de ser nas medidas de distanciamento social. Quanto mais baixo for o nível, menos medidas haverá. Quanto mais alto for o nível, mais duros e mais rigorosos teremos de ser. Haverá 5 níveis de alerta.
O nível 1 significa que a doença já não está presente no Reino Unido. E o nível 5 é o mais crítico. É o tipo de situação que poderíamos ter tido se o NHS não tivesse sido sobrecarregado. Durante o período de encerramento, estivemos no nível 4, e é graças ao vosso sacrifício que estamos agora em posição de começar a avançar em passos para o nível 3. E à medida que avançamos, todos terão um papel a desempenhar para manter o R em baixo, mantendo alerta e seguindo as regras, e para continuar a baixar o número de infecções, há mais duas coisas que temos de fazer. Temos de inverter rapidamente as terríveis epidemias nos lares de idosos e no NHS. E embora os números estejam agora a descer, há claramente muito mais a fazer. E se queremos controlar este vírus, então temos de dispor de um sistema que permita testar potenciais vítimas e rastrear os seus contatos. Para que tudo isso estejamos a testar literalmente centenas de milhares de pessoas todos os dias. Fizemos rápidos progressos nos testes, mas há muito a fazer agora e podemos fazer. Quando isso começou, não tínhamos visto desta doença antes e não compreendíamos totalmente seus efeitos. A cada dia que passa, estamos a receber mais dados, estamos a brilhar a luz da ciência sobre este assassino invisível e vamos apanhá-lo onde ele atacar. Porque o nosso sistema será capaz, a seu tempo, de detectar surtos locais na sua área, bem como de nos dar uma imagem nacional. E, no entanto, quando olho para onde estamos esta noite, temos o R abaixo de 1, entre 0,5 e 0,9, mas potencialmente apenas um pouco abaixo de 1. Embora tenhamos feito progressos no cumprimento de pelo menos algumas das condições que apresentei, não cumprimos de forma alguma todas elas. Portanto, não. Este não é o momento de acabar simplesmente com o lockdown esta semana. Em vez disso, estamos a dar os primeiros passos cuidadosos para modificar as nossas medidas. E o primeiro passo é uma mudança de ênfase, na qual esperamos que as pessoas atuem esta semana. Dissemos que se pode trabalhar a partir de casa e que só se deve ir trabalhar se for necessário. Temos agora de salientar que qualquer pessoa que não possa trabalhar a partir de casa, por exemplo, os trabalhadores da construção, da indústria transformadora, devem ser ativados e encorajados a ir trabalhar. E queremos que seja seguro para ir ao trabalho, por isso, devem, se possível, não usar os transportes públicos, porque devemos ir e manter o distanciamento social. Portanto, trabalhe de casa se puder, mas deve ir trabalhar se não puder trabalhar de casa. E para garantir a sua segurança no trabalho, temos estado a trabalhar no sentido de estabelecer novas orientações para os empregadores, no sentido de tornar os locais de trabalho Covid seguros. E quando for trabalhar, se possível, faça-o de carro ou ainda melhor a pé ou de bicicleta. Mas tal como nos locais de trabalho, os operadores de transportes públicos também seguirão as normas de segurança de Covid. E a partir de quarta-feira, queremos incentivar as pessoas a fazerem mais e até mesmo quantidades ilimitadas de exercício ao ar livre. Pode sentar-se ao sol no seu parque local, pode conduzir para outros destinos, pode até praticar esportes, mas apenas com membros da sua própria casa. É preciso obedecer às regras de distanciamento social. E para fazer cumprir essas regras, vamos aumentar as multas para a pequena minoria que as quebrar. Assim, todos os dias, com dados cada vez maiores, estaremos a monitorar o R e o número de novas infecções, bem como os progressos que estamos a fazer e se, como nação, começarmos a cumprir as condições que estabeleci, então, nas próximas semanas e meses, poderemos ir mais longe. Na segunda fase, não antes de 1º de junho, depois do meio período, pensamos que poderemos estar em condições de iniciar a reabertura faseada das lojas e de fazer regressar os alunos do ensino primário às escolas.
por fases, começando com a recepção ano 1 e ano 6. A nossa ambição é que os alunos do ensino secundário que vão enfrentar exames no próximo ano tenham pelo menos algum tempo com seus professores antes das férias. E em breve apresentaremos orientações detalhadas sobre como funcionar as escolas, lojas e sobre o transporte. E o terceiro passo, não antes de julho, e sujeito a todas essas condições e mais aconselhamento científico, se e só os números apoiarem, esperaremos reabrir pelo menos parte da indústria hoteleira e outros locais públicos, desde que sejam seguros e façam respeitar o distanciamento social. Ao longo deste período, dos próximos 2 meses, não seremos movidos pela mera esperança ou necessidade econômica. Vamos ser movidos pela ciência, pelos dados e pela saúde pública. E devo salientar uma vez mais que tudo isto é condicional, tudo depende de uma série de grandes SIS. Depende de todos nós, de todo o país, seguirmos os conselhos, observarmos o distanciamento social e mantermos esse R baixo. E para evitar a reinfecção a partir do estrangeiro, estou a reparar que em breve será o momento, com uma transmissão significativamente mais baixa, de impor uma quarentena às pessoas que entram neste país por via aérea. E é devido aos nossos esforços para baixar o R e o número de infecções aqui embaixo que esta medida será agora eficaz. E é claro que vamos acompanhar os nossos progressos a nível local, regional e nacional. E se houver surtos, se houver problemas, não hesitaremos em travar tudo. Já ultrapassamos o pico inicial, mas é a descida da montanha que é frequentemente mais perigosa. Temos um caminho e temos um plano, e todos os que estão no governo têm a pressão e o desafio que consomem para salvar vidas, restabelecer os meios de subsistência e gradualmente restaurar as liberdades. Mas, no fim das contas, este é um plano que todos têm de fazer para funcionar. E quando olho para o que já fizeram, a paciência e o bom senso que demonstraram, a fortaleza dos idosos, cujo isolamento todos nós queremos acabar, a coragem incrível e o trabalho árduo do nosso pessoal do NHS, dos nossos prestadores de cuidados, a devoção e o alto sacrifício de todos aqueles que, em caminhada da vida, não estão a ajudar a vencer esta doença. Polícia, condutores de trens, maquinistas de comboios, farmacêuticos, trabalhadores de supermercados, trabalhadores rodoviários, recolhedores de lixo, limpadores, seguranças, trabalhadores dos correios, os cientistas que trabalham 24 horas do dia para encontrar uma vacina. Quando penso nos milhões de atos diários de bondade que estão a ser praticados, isso ajudou-nos a ultrapassar essa primeira fase, sei que podemos utilizar este plano para passarmos à fase seguinte. E se não conseguimos fazer até essas datas, e se o nível de alerta não permitir, vamos simplesmente esperar e continuar até conseguirmos fazer bem. Voltaremos dessa doença diabólica, voltaremos à saúde, e a saúde robusta. E embora o Reino Unido vá mudar com esta experiência, creio que podemos ser mais fortes e melhores do que nunca, mais resilientes, mais inovadores, mais dinâmicos economicamente, mas também mais generosos e mais solidários. Mas por agora, temos de nos manter alerta, controlar o vírus e salvar vidas. Muito obrigada.